Como passar na ETEC estudando menos do que você achava que era preciso e, melhor ainda, estudando menos do que a sua concorrência. Eu sei, isso parece muito bom para ser verdade, mas eu juro que é possível e é justamente o que eu vim, então, ensinar para você na aula de hoje. Por isso, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a mais uma aula para a ETEC, que é esse tipo de vídeo aqui que eu venho fazendo semanalmente, sempre trazendo, então, algum conteúdo ou de metodologia ou de matéria, resolução comentada, enfim. Sempre são coisas que vão ajudar você que está se preparando para o próximo vestibulinho ETEC, ok? Portanto, já se inscreva aqui no canal se você não se inscreveu ainda, para que você não perca os próximos vídeos, porque literalmente toda semana tem vídeo novo por aqui. Também falo informações sobre vestibulinho, também tiro dúvidas e assim por diante. E se você não me conhecia, muito prazer, meu nome é Lilian Cruz, estou aqui há mais de 6 anos ajudando pessoas que querem passar na ETEC e a próxima pessoa pode ser você. Bom, esse vídeo é patrocinado pela ETEC Power Plus, que é atualmente a plataforma mais completa que existe para quem pretende se preparar para o vestibulinho ETEC. E é a mais completa pelo fato de que na ETEC Power você tem toda a metodologia que você precisa, passo a passo, para você estudar, mesmo se você não tem muito tempo na sua rotina, mesmo se você é aquela pessoa com um dia a dia super corrido. Além disso, também tem todas as matérias que você precisa realmente para o vestibulinho ETEC, então o conteúdo já mapeado, já direcionado para o vestibulinho ETEC, todas as aulas de português, matemática, biologia, química, física, história, geografia, todas elas sempre são acompanhadas de exercícios de fixação, sondagem, resolução comentada. Você também aprende como funciona o vestibulinho ETEC, tem suporte, tem plantão de dúvidas, então definitivamente é a plataforma mais completa, já com simulados também incluídos em momentos específicos, nivelados para o seu conhecimento. Por isso que é a mais completa e por isso que tanta gente que faz ETEC Power passa entre os 10 primeiros alunos aprovados nas ETECs. Já tem aprovado aí em ETECs de todo o estado de São Paulo e até mesmo em outras escolas técnicas também, com a ETEC Power. E é o seguinte, vamos agora então para o nosso conteúdo de hoje, que é para você aprender como é que você pode passar na ETEC estudando menos do que a concorrência. Vou compartilhar a tela com você e eu sugiro de coração que você anote algumas coisas que eu vou te dizer, tá bom? Porque se você não anotar, vai ter o risco de você precisar ver esse vídeo de novo. E talvez seja um vídeo longo. Então é importante que você anote, nem que seja no seu bloquinho de notas, nem que seja num post-it, anota algumas coisas aqui, certo? Para você conseguir efetivamente aplicar isso tudo depois, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, o que as pessoas pensam que é estudar menos e por que isso é tão ruim? Quais são os prejuízos que esse pensamento incorreto pode acabar trazendo? Então, as pessoas pensam que estudar menos é não estudar. E, gente, para com isso, tá? Não fiquem nessa de, eu não vou estudar porque é uma prova para entrar numa escola de ensino médio. A ETEC é concorrida, gente. Então, é necessário estudar para que você passe. Não é uma prova como aquela da escola, que você tem 10 questões da matéria que você viu ali durante o bimestre, ou no máximo durante aquele semestre, ou no máximo durante aquele ano, sabe? É uma prova com conteúdo de vários anos, são 50 questões, é uma prova que em algumas edições tem textos mais longos, inclusive eu fiz um vídeo já aqui analisando a edição mais recente da prova, caso você queira ver, vai aparecer para você linkado aqui nos cards depois, ok? Então, é uma prova que exige aí um nível de conhecimento de biologia, química, física, português, matemática, história, geografia. Então, você precisa desse conhecimento, precisa de interpretação de textos também para que você passe nessa prova, tá? Então, não estudar é literalmente uma coisa muito prejudicial que você pode fazer. Então, quando eu digo estudar menos, não significa não estudar, tá bom? Muita gente pensa também que estudar menos é deixar para cima da hora, né? Também não é isso, porque quem deixa para cima da hora cai nas garras da ansiedade. Anota isso no seu caderno, tá bom? Quem não estuda a tempo cai nas garras da ansiedade. Por que acontece isso?
Porque se você deixa para estudar muito em cima da hora da prova, pensando que é assim que você estuda menos, o que vai acontecer é que o teu cérebro vai entrar num mecanismo de fuga. Ele vai tentar procrastinar, vai tentar fazer você passar mal, você não vai conseguir dar conta do recado e não vai nem mesmo conseguir fazer a prova, talvez, por conta dessa ansiedade. Então é muito importante que você entenda que estudar menos não é deixar para cima da hora, não. Na verdade, estudar menos é o oposto disso. Você começa o seu estudo com antecedência para que você consiga estudar menos ao longo desse tempo, tá bom? Também tem gente que pensa que estudar menos é pegar um resumo pronto no Pinterest, na internet, no Instagram. Assim, o Pinterest fica na internet, o Instagram também, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Tem gente que pensa que estudar menos é pegar um resuminho pronto, copiar o resumo e, ok, estudou. Ou então, imprimir o resumo pronto, é mais preguiçoso ainda esse, né? E colar no caderno. Gente, não cai nessa, tá? Teu cérebro precisa de estímulo, de raciocínio para que você aprenda, tá bom? Então, não é pegando o resumo do Pinterest, do Google, sei lá, do Instagram, não é pegando o resumo pronto que você vai conseguir aprender. Certo? Claro que alguns resumos podem te ajudar, sim, na sua revisão, porque durante o teu estudo você vai criar os seus resumos, você vai ter aquela etapa de ativar aquele conteúdo no seu cérebro, tá? Falaremos sobre isso mais pra frente. Então, você não pense que estudar menos é pegar um resuminho pronto, ficar lá 3 minutinhos, copiou o resumo, ou então 10 minutinhos, copiou o resumo e conseguiu aprender. Não é isso, ok? Então, não caia também nessa armadilha, né? Certo, Lilian. Então, se estudar menos, não é deixar para cima da hora. Não é ficar sem estudar. Não é pegar o resumo pronto. O que é estudar menos, no fim das contas? Estudar menos significa, na verdade, que você vai ter um filtro. Então, você vai filtrar o que deve ser estudado, certo? E o que você vai fazer também? Você vai ter uma estratégia, você vai estruturar a maneira que você vai estudar. Então, estudar menos tem muito a ver com o que você vai estudar e como você vai estudar. E isso acaba reduzindo o tempo que você estuda, eu posso garantir para você. Tem gente que fica aí estudando 6 horas por dia. Aí você pergunta como que essa pessoa está estudando. Atenção, quando eu falo estudando, não é o tempo que você passa na escola, tá? E sim o tempo que você fica em casa se dedicando ao seu estudo, ok? Então tem gente que passa 6 horas do dia em casa lá, estudando, estudando, estudando. Só que vamos dividir esse tempo como se fosse uma pizza? Essa pessoa passa uma partezinha daquela pizza ali, pesquisando qual assunto que ela vai estudar naquele dia, porque ela não tem um guia simplificado do que ela vai ter que estudar. Daí aquela pessoa passa um tempão copiando todo um textão que tinha ali, daí um tempão vendo uma aula que não está apropriada para o estudo dela, daí ela fica mais um tempão ali resolvendo questões que não são do nível do vestibulinho, ou então pior, tem gente que acha que estudar é pegar a prova antiga e ficar lá fazendo, né? Então a pessoa gasta esse tempo todo, só que ela não está efetivamente aprendendo, certo? Pergunta para a pessoa que ficou 6 horas do dia estudando lá se ela realmente conseguiu aprender. Se ela pegasse a prova, ela conseguiria se sair bem naquela prova? Muita gente vai dizer não, e não entende o porquê. Justamente o erro está aí. A pessoa está focando demais no tempo que ela passa estudando e não no como ela está estudando, tá bom? Então você precisa filtrar o que você vai estudar e também como é que você vai estudar isso, certo? Ter uma estrutura no seu estudo para você conseguir estudar menos. E entender que quando você faz isso, o tempo vai ser reduzido, ok? Então você vai reduzir o tempo de estudo. É por isso que o pessoal da ETEC Power estuda menos horas por dia, porque eles já vêm com essa estrutura pronta na plataforma, do que você vai fazer, o conteúdo já está certinho ali e assim por diante. Lilian, isso funciona? Estudar menos e passar na prova? Sim, funciona, tá? Foi o que eu fiz para ser aprovada, é o que o pessoal da ETEC Power faz para ser aprovado. E por que funciona? Porque o nosso cérebro é como se fosse uma esponja, certo? Então, pensa aí no cérebro como uma esponja, tá? Quando você coloca água naquela esponja, pela primeira vez, ela vai absorver aquela água. Agora, se você começa a jogar muita coisa na esponja, muita água, enfim, vários produtos, ela começa a não absorver. Ela vai passar direto. Já fez o teste? Aquela esponja mais velha, às vezes, né? Que vai passando direto tudo que você coloca nela. Você coloca o detergente e ele sai todo. Aquela esponja não está funcionando, ela não está absorvendo o que ela precisava. E por que está acontecendo isso? Porque você está colocando um excesso de coisas ali. Ok? Por isso que a esponja, depois de um tempo, tem que ser trocada. Só que o nosso cérebro, a gente não vai trocar, né? A gente não tá num filme de ficção científica que você vai lá e plim, trocou. Não. Então, o teu cérebro, ele precisa de um nível específico ali de conteúdo para que ele não surte.
Inclusive, muita gente tem uma ansiedade muito grande porque recebe muita informação o tempo todo, principalmente as nossas gerações mais novas. Eu digo as nossas porque eu também sou uma pessoa jovem. Então, assim, quanto mais informações você vai recebendo, e muitas vezes informações inúteis, menos você consegue absorver. E mais surtadinho você fica e menos você aprende, de verdade. O que isso tem a ver com estudar menos? Pensa que uma pessoa decide se preparar a partir de hoje, então, para o vestibulinho ETEC, tá? E essa pessoa pensa assim: preciso do conteúdo do meu ciclo 2 do ensino fundamental, e também algumas coisas do ciclo 1, né? Porque você só aprende o conteúdo do ciclo 2, que é sexto ao nono ano, sabendo o conteúdo do ciclo 1, que é do primeiro ao quinto ano do fundamental. Então a pessoa pensa, ok, eu vou estudar tudo aqui que eu vi durante o meu fundamental. Vou estudar ângulos, eu vou estudar, sei lá, fonemas, eu vou estudar um monte de coisa, eu vou estudar tudo que eu já aprendi durante a minha escola. A pessoa tenta fazer isso, tenta ver todos os tópicos de química, de física, de biologia, de português, de matemática. Aí ela pensa, meu Deus, eu nunca vi química, mas eu vou ver todos os tópicos que existem de química, porque a pessoa pensa o quê? Quanto mais, melhor, certo? Errado, tá? Imagina só, você conseguiria, em meia hora, comer 200 brigadeiros? Eu acho que não. Se você consegue, procura uma Nutri, porque você está com algum probleminha e algum transtorno alimentar, viu? Sério, porque não é possível, né? Em meia hora comer 200 brigadeiros de uma vez. A mesma coisa, teu cérebro não consegue absorver tanta informação, ok? Por quê? A gente levou aí 8, 9 anos mais ou menos do fundamental para ir aos poucos absorvendo algumas informações. E como a gente, durante a nossa vida, não estuda direito, vamos ser sinceros, a maioria não se dedica aos estudos. A maioria vai para a escola, entrega os trabalhos, faz as lições. Isso são os bons alunos, né? Os que fazem as lições, estudam para aquela prova, isso os bons. Os alunos não tão bons assim, nem isso fazem. Mas o estudar de verdade vai além. Estudar de verdade seria você ter uma rotina de estudos desde o seu sexto ano, todo dia em casa, estudando mesmo aquele conteúdo, entendendo que a professora passou na escola uma base, e que você vai realmente em casa sentar o popozinho na cadeira e vai estudar. Certo? Então, se você tivesse feito isso do seu sexto ao nono ano, você provavelmente nunca teria tido a nota vermelha, nunca teria dificuldade com nenhuma matéria, não teria que surtar para estudar para o vestibulinho, seria muito mais fácil. Mas como não ensinam isso para a gente na escola, o que acontece é que a gente foi perdendo muita informação que a gente absorveu ao longo do ensino fundamental inteiro, e aí chega o nono ano, ou então a série que você está, o momento que você vai prestar o vestibulinho, e tem que estudar tudo aquilo, né? Mas, recapitulando aqui então, se você tenta ver todos os assuntos que você viu ao longo de muitos anos, você não consegue aprender. Agora, se você filtra os assuntos, como eu te falei, e foca nos assuntos que realmente caem, o que vai acontecer com o seu cérebro? Ele vai ter uma quantidade menor de coisas para absorver. E já aconteceu de uma pessoa ia perguntar o seguinte: Lilian, então, se eu parar de usar redes sociais, se eu parar de ouvir música, se eu parar de ver filmes, se eu parar de falar com os meus amigos, se eu parar de ler rótulo de comida no mercado, se eu parar de fazer tudo, meu cérebro só vai absorver informação de estudo, certo? Talvez, se você fizer isso, você acabe enlouquecendo. Se você só estudar e você, por exemplo, nunca fizer uma atividade física, não falar com ninguém, não ver nenhuma série, nenhum filme, não ler nenhum livro, não ouvir nenhuma música, se você só estudar, você vai acabar ficando num nível muito grande de estresse, tá? Porque o cérebro precisa dessa alternância de coisas, ok? Perceba que as pessoas com a vida mais estruturada que a gente conhece, geralmente têm atividades diversas ao longo do dia delas. Então, são pessoas que treinam, ou então fazem uma caminhada, ou fazem algum esporte, são pessoas que elas têm algum hobby, são pessoas que elas usam, sim, de forma saudável as redes sociais e a internet como um todo, são pessoas que estudam alguma coisa, mesmo as que já são formadas, são pessoas que têm um trabalho, geralmente, né? Pode ver que até herdeiro tem trabalho, gente. Por quê? Porque esse equilíbrio é o que gera a nossa sanidade mental. A gente vai alimentando as áreas da vida, tá? Então, a pergunta que a pessoa me fez, se ela abrir mão de tudo para só estudar, se ela iria absorver melhor o estudo, ela não ia absorver melhor o estudo. Por que ela não absorveria melhor? Porque ela iria saturar a mente dela só com o estudo, tá? O nosso cérebro cansa. Perceba, passa o teste. Se você ficar várias e várias horas fazendo a mesma tarefa, chega um momento que você fica a ponto de explodir, assim, com raiva até, né? É por conta disso, tá bom? Então, filtrando os assuntos que realmente caem, você consegue ter esse equilíbrio de áreas da vida e absorver mesmo assim os tópicos que você vai estudar. É por isso que funciona. E se você estrutura o seu estudo, o que vai acontecer é o seguinte: eu vou entrar numa explicação agora um pouco chata, mas que é importante, de biologia, tá?
A gente tem um negócio chamado neurônio. E o nosso neurônio tem os dendritos, tem axônio, tem as partezinhas do nosso neurônio. Uma informação, assim que a gente recebe aquela informação pela primeira vez, ela é meio que ativada, tá? Pelo neurônio. Só que ela é ativada bem superficialmente ali. Então, assim, se você coloca uma outra informação depois, ela some. Por quê? Porque o nosso cérebro tem uma capacidade de coisas que ele vai armazenar ao longo do tempo e que ele vai acessar, ok? Porque tem informações que existem no seu cérebro, mas você não consegue acessar. Por quê? Porque você teve um único contato com ela. Então, por exemplo, você viu uma pessoa na rua. Se você deparar com aquela mesma pessoa daqui a 6 meses na rua, pode ser que você não lembre dela, embora no seu cérebro você tenha uma informação bem escassa ali, bem antiga, meio apagadinha, de que você já viu aquela pessoa. Agora, se você vê a pessoa na rua, você cumprimenta aquela pessoa, daí no dia seguinte você viu uma outra pessoa parecida, aí depois de uma semana você reencontra aquela pessoa, você cria um vínculo com ela, você vai lembrar dela daqui a 6 meses, vai saber o nome dela, vai saber quem ela é. O que isso tem a ver com a estrutura do seu estudo? Eu sei que parece algo muito aleatório, né? Mas é a mesma coisa, tá? O seu estudo, se você simplesmente vê uma aula ou simplesmente lê um conteúdo, a informação entrou no cérebro, ok? Só que ela não está acessível para você. Então, é isso que causa o quê? Vai, chuta aí. Famoso branco na hora da prova. Você sabe, mas você não consegue buscar aquela informação. Você não consegue puxar para colocar na prova, sabe? É como se você tivesse visto a pessoa uma única vez e depois tem uma lembrança meio borrada sobre ela, mas não sabe quem ela é. Agora, quando você estrutura o seu estudo e tem aquelas etapas de estudo ativo estruturado, ou seja, sondagem, resumo, anotação, etc. e tal, você vai conseguir ativar mesmo aquela informação. Então, é como se os seus dendritos pensassem assim: nossa, ela está mostrando isso para mim de várias formas. Então, eu vi aquela aula, eu anotei, daí eu fiz um resumo, resolvi questões, fiz sondagem antes. Meu, eu acho que esse negócio é importante. Vamos guardar aqui? E aí, se você ainda revisa aquele conteúdo depois, o cérebro pensa assim: cara, isso é muito útil. Guarda esse negócio agora, a gente vai precisar disso em algum momento, não sei quando, mas a gente vai precisar. E o que vai acontecer? Você vai chegar na hora da prova e mesmo tendo estudado menos assuntos, mesmo com menos tempo de estudo, por exemplo, tem aluno da ETEC Power que estuda cerca de 40 minutos no dia, enquanto tem gente de fora da ETEC Power que estuda 6 horas por dia e não passou na prova, né? Então, assim, você estudou menos, mas você mostrou para o cérebro o nível absoluto de importância daquele conteúdo, com estrutura de estudo e com esse filtro, então, do que você vai estudar, tá? E quais são os benefícios disso? Primeiro, você vai ter mais tempo livre na sua vida. E me diga, quem não quer ter mais tempo livre na sua vida? Né? Teve uma fase da minha vida, inclusive, que eu foquei só em estudar, tá? Então é por isso que eu falo com propriedade que você ficar só estudando vai te levar a um surto. Por isso que eu falo para você também ter tempo de descanso, de lazer e assim por diante. Ter seus amigos, sim, ver Netflix, sim, tudo com equilíbrio, ok? Porque eu já fui a pessoa que tentou só estudar, estudar, estudar para conseguir melhorar minhas notas. E o que aconteceu? Elas pioraram, porque eu tava ficando surtada. Daí, quando eu entendi isso aqui, cara, isso aqui é ouro, de verdade. Quando eu entendi isso, eu consegui virar o jogo, virar a chavinha e ter resultados. Consegui estudar menos e ter mais resultado na escola, vestibulinho, até em vestibulares, até em Enem. Então, essa é uma coisa que permite que você tenha um aprendizado muito mais efetivo. Vou até escrever aqui. Também mais tempo livre, o que é muito importante. Sem contar que o que vai acontecer quando você faz isso, né? Você vai ter a consciência do aprendizado. Lilian, o que significa consciência do aprendizado? É você saber que você sabe. E juro para você, não tem sensação melhor do que saber do que você sabe. É tipo aquela música What a Feeling, da One Direction, sabe? Que sensação, né? Você saber que você aprendeu. Porque deixa eu explicar um negócio para você. Tem gente que, por não ter essa percepção de que aprendeu, acaba não conseguindo passar na prova por pura ansiedade, falta de autoestima. A pessoa vai lá, resolve o exercício, acerta, mas ela pensa, deve estar errado, né? Que eu não sou tão inteligente assim. Aí ela vai lá e desmarca a alternativa certa. Eu já fui esse tipo de pessoa, inclusive, viu? Então, essa consciência do aprendizado é muito importante e é algo que isso aqui traz para você, tá? Você percebe que você realmente aprendeu. Teve um aluno nosso da ETEC Power alguns anos atrás, em 2019, o Fernando Granzotti, se eu não me engano. O Fê passou em 4º lugar na ETEC Albert Einstein para o curso de ensino médio com informática para a internet, se eu não me engano. Não, ensino médio com desenvolvimento de sistemas, que inclusive é um dos melhores dessa ETEC, que é Albert Einstein, né? Então,
O Fernando falou que chegou um momento do estudo dele que ele tinha gosto de sentar numa rodinha de conversa de gente inteligente, porque ele também se tornou inteligente, para ele conseguir conversar sobre história, sobre física, conversar sobre física. Isso é consciência do aprendizado. É o momento em que você percebe tanto que você sabe aquele conteúdo que você não tem vergonha de levantar a mão no meio da aula e dar aquela resposta quando o professor pede. Você não fica tremendo assim, quando o professor fala, fulano vai na lousa. Você vai com segurança, porque você tem consciência que você aprendeu. E isso é muito bom. Você consegue chegar na prova e saber, eu marquei isso certo porque eu sou inteligente, porque eu sei que eu aprendi. Então, essa estruturinha, né, de ter um estudo estruturado, com as etapas direitinho, e reduzir os assuntos que você vai estudar, é uma coisa que traz a consciência do aprendizado para você, tá? E aí, quais erros você não pode cometer no meio do processo, né? Primeiro erro, meu Deus, esse é perigosíssimo, é você pensar que filtrar os assuntos é pegar só os que você gosta. Então, toma muito cuidado com isso, de verdade. Quando eu falo filtrar os assuntos, não é você pensar assim, ah, eu só gosto de português, vou estudar só português. Não é você pensar assim, eu só gosto de matemática, vou ver só matemática. Não. Filtrar os assuntos é com base em dois aspectos, tá? REC, que é recorrência, ok? Ou seja, a frequência, né, daquele assunto, e também a recência, digamos assim. Então, o que significa isso? O quão recorrente é aquele assunto na prova e, recentemente, ele tem aparecido? Então, com base nisso, tá? Você vê essa frequência que os assuntos apareceram nos anos anteriores e também se eles vêm se repetindo nos dias atuais. Ok? Então, é assim que você filtra os assuntos, né? Você vai mapear as provas anteriores para você identificar esses dois pontos. Então, quais são aqueles tópicos que eles apareceram com mais recorrência e que recentemente continuam aparecendo? Inclusive, uma coisa, se você não quer ter o trabalho de ficar fazendo toda essa pesquisa, analisando várias provas anteriores, recomendo, não estou te obrigando, mas recomendo que você adquira a checklist TechTube Nada, que está o link na descrição desse vídeo, certo? Por quê? Porque ela está atualizada, ela é feita com base nisso, nesse mapeamento das provas, tá? Eu fiz esse mapeamento com todo o carinho e dedicação do mundo, justamente para entregar os assuntos que realmente aparecem na prova. Lilian, quantas provas você analisou? Mais de 24 provas anteriores da ETEC, inclusive provas que nem estão mais no site, mas que eu tinha comigo, porque eu analiso prova da ETEC há muito tempo, desde bem antes desse canal existir. Então, assim, é uma coisa que eu tenho propriedade no que eu faço. As pessoas que usaram a checklist, inclusive, para a prova agora do meio do ano de 2022, tiveram resultados incríveis. Muitas pessoas mandando feedbacks maravilhosos. Teve gente que encadernou a checklist. Gente, que orgulho, sério. Imprimiu, encadernou. Então, você pode baixar aqui no link da descrição. É paga, tá? Então, se você quer adquirir, você pode adquirir. Ai, Lilian, não tenho dinheiro, o que eu faço? Analise as provas anteriores. Não é uma, não são duas, tá? Analisar as provas anteriores com calma, isso é um trabalho que leva, assim, um tempo, leva, assim, aí mais de uma semana analisando, para você ver, então, esses assuntos que aparecem realmente no Vestibulinha Tech. Lembrando que, se você adquirir a checklist, você leva de bônus ainda 7 resoluções comentadas, resumidas, resolvidas por mim, passo a passo, em vídeo também, e junto com a checklist tem o mapa da aprovação, ok? Então, assim, a checklist já tem isso, mas se você não pode adquirir, não estou te obrigando, tá? Você tem todo o direito de mapear as provas anteriores e você identificar ali. Não vou ficar analisando se você fez certo ou errado, né? Porque minha vida não se resume a isso, tá bom? Criei a checklist para facilitar, tem como parcelar e assim por diante. Certo? Então, você não pode querer pegar os assuntos só porque você achou aqueles mais interessantes ou porque na sua cabeça deu na telha ali que aqueles assuntos vão cair. Você tem que ver as provas anteriores, identificar os tópicos, ou seja, os temas dentro de cada matéria. Dentro de física, química, biologia, português, matemática, blá, 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 né? Todas aquelas que eu já falei aqui várias vezes. Então, vê esses tópicos, tá? Porque se você simplesmente escolhe os assuntos na doida, com base no que você achou que pode cair, isso pode dar muito errado, tá bom? Então, pode realmente complicar a sua vida, porque a prova não vai seguir o seu instinto, né? A prova tem um padrão que ela vai seguir, certo? E eu sei o que você está pensando. Eu sei que você pensou assim, isso dá muito trabalho. Pensa comigo. O que é mais fácil?
você estruturar o seu estudo, montar a estruturinha que você vai seguir e todos os dias você sentar, ver qual o tópico que você vai estudar naquele dia, por exemplo, se é o tópico 1 de física ou se é o tópico 2 de matemática, enfim, de acordo com o seu cronograma de estudos, tá? Com o seu dia a dia. Se você vê física no domingo ou então se você estuda matemática na segunda, tanto faz, de acordo com o seu dia a dia. E também lembrando, né, seguindo ali os conteúdos mais fáceis primeiro, tá bom? Os de nível mais básico, tá? Quando eu falo fácil, não é pensar, história é mais fácil, não. Mas qual tópico dentro de história é o mais básico? Ele tem que vir antes do tópico de história que é mais intermediário, que tem que vir antes do tópico de história que é o tópico que é avançado, tá bom? Importantíssimo isso. Porque se você começa do tópico mais difícil, vai dar ruim, você não vai conseguir aprender. Sério, isso é muito triste, porque o cérebro dá meio que um pane no sistema quando você começa pelo tópico mais difícil, tá? Então, o que é importante que você entenda aqui? Talvez pareça trabalhoso você ter uma rotina de estudo, em vez de simplesmente pensar, eu vou ver uma aula aleatória hoje eu vou fazer só exercício. Parece mais difícil? Parece. Mas o que acontece? Se você fica estudando no modo aleatório, ou seja, hoje é uma aula, amanhã é um exercício, amanhã é mapa mental, amanhã é sei lá o quê, em vez de ter uma estrutura, se você fica nessa aleatoriedade, você vai ter que reestudar os assuntos. Muitas vezes, porque você não vai aprender de verdade. Essa estrutura do seu estudo tem a função de fazer com que você aprenda de uma vez por todas aquele tópico. Claro que você vai ter que revisar, e se você realmente não conseguir absorver muito bem, você vai estudar de novo. Mas a pessoa que estuda aleatoriamente, ela vive numa roda de hamster, sabe? Ou então andando em círculo, né? Ela nunca sai daquele mesmo assunto. Ela até para o estudo e volta e para de novo. Por quê? Porque a pessoa que não tem essa estrutura, ela não consegue aprender, tá bom? Então, eu sei que parece que é mais difícil você pensar em todos os dias, você ver a aula, fazer anotação, fazer sondagem e tal, mas é muito mais simples e toma muito menos tempo porque você vai aprendendo gradativamente os assuntos, os mais básicos, seguindo para os médios, depois para os avançados, ok? E qual o passo a passo, então, que você precisa fazer? Vamos para um ponto mais prático aqui, né? Resumindo tudo que eu te falei. Passo 1, saber o que deve ser estudado. Então, com base nesse mapeamento que você vai fazer, para você ver os tópicos que você tem que estudar. Ou, se você quiser facilitar a sua vida, tem na descrição a checklist ETEC turbinada 2022. Se você está vendo esse vídeo no futuro, ou seja, em 2023, já saiba que eu certamente atualizei e coloquei o link atualizado na descrição, tá bom? Então, se você está vendo no futuro, certamente está o link atualizado, mas se você está vendo agora em tempo real, ainda em 2022, está a única checklist, que é a checklist para você estudar no vestibulinho do final desse ano. Ok? Então, saber o que deve ser estudado. Lilian, eu não quero a checklist, não posso comprar. Então, você vai parar, separar alguns dias da sua rotina, com calma, com paciência, pega um chazinho, para você baixar as provas anteriores, analisar todas elas, e aí você vai, então, identificar aqueles assuntos e como eles caem também. Isso é muito importante para o seu estudo ser mais prático, fica a dica. Então, sabendo como aqueles assuntos mais caem, você facilita muito o seu estudo, tá? Se é um assunto que cobra mais fórmula e assim por diante, ok? E o nosso passo número 2, isso é fundamental. Focar na qualidade e não na quantidade de horas. E por que eu digo isso? Porque tem gente que mesmo assim vai pensar, Lilian, mas eu sinto que se eu não ficar 5 horas do meu dia na frente do computador, eu sinto que eu não estudei. Para com isso. Vira a chave. Pensa o seguinte, qual é o meu foco aqui? É aprender. Então, estabelece uma meta. Depois de concluir o estudo, você precisa acertar pelo menos 60% da sua listinha de exercícios. Ok? Para você saber que realmente teve um estudo proveitoso. Ou 80% para saber que você foi muito bem naquele estudo. Isso é meta. E não, eu vou estudar 5 horas. Essa meta quantitativa de horas de estudos, desculpa a palavra, é a maior burrice dos tempos modernos. Por quê? Porque é só uma competição burra, idiota, de pessoas que querem dizer que são muito estudiosas. Quando a verdade é que a maioria, enquanto finge que estuda, tá mexendo no TikTok, que eu sei. Tá mexendo no Instagram, que eu sei. Vendo dancinha, não é vendo estudo, não. Vendo blogueira mostrando, sei lá, creme de skincare. Não estou dizendo que você não pode ver isso. Claro que você pode. No seu momento de pausa, no seu momento de estudo, você vai estudar. Então, para com essa loucura de, eu quero estudar 3 horas por dia. Meu anjo, a prova não te pede hora e o teu cérebro não tá nem aí para isso também. Teu cérebro quer aprender. Os seus neurônios não querem saber o tempo que você passa estudando. Eles querem que você aprenda. O que faz a informação fixar é o como você estuda, é a qualidade do seu estudo. É por isso que eu falo para você sair do modo aleatório.
tá? O modo aleatório é essa barangagem que muita gente faz, perdoa o termo novamente, tem nem que existir isso, né? Essa loucura que muita gente faz, de hoje eu vou ver uma aula, amanhã eu vou fazer um estudo só com texto, depois de amanhã eu vou fazer o meu estudo só resolvendo exercícios. Gente, um estudo para funcionar precisa de estrutura, e a estrutura que mais funciona para vestibulinho é a estrutura, que eu já falei por aqui, inclusive, né, do estudo ativo estruturado, tá bom? Então, precisa de estrutura. Você tem uma noção? Eu estudo espanhol, e para o curso de espanhol que eu faço, tem uma estrutura na plataforma que eu estudo. Por quê? Porque se não seguir a estrutura, eu não aprendo. E quando eu fico com falta de vergonha na cara e não sigo a estrutura, eu não aprendo. E olha que eu sei que eu deveria seguir, mas às vezes dá preguiça, né? Então, o que você precisa fazer? Deu preguiça? Joga uma água no rosto e recomeça, vai lá, estudando, seguindo a estrutura direitinho, tá? Então, você faz sondagem, você vê a aula, faz anotação, faz resumo, resolve exercícios, resolução comentada também, tá bom? Inclusive, tem algumas aqui no canal. Por quê? Dessa forma, você realmente aprende. Agora, se você, hoje eu quero ver uma aula, amanhã eu quero fazer só um mapinha mental. O teu estudo, o teu aprendizado não é sobre o que você quer, é sobre o que você tem que fazer. Infelizmente, tá bom? Existem algumas regras aí em relação ao estudo. Então, não é sobre o que você quer, é sobre o que você tem que fazer para você estudar. E eu juro que quando você vai chegando no meio do seu estudo, fica muito mais fácil. Então, sai desse modo aleatório, que eu sei que muita gente está nessa vibe ainda, de hoje eu quero estudar desse jeito, amanhã de outro jeito. E estuda seguindo uma estrutura que funciona, para que assim você realmente aprenda, tá bom? Porque isso é focar na qualidade. Agora, quem quer focar na quantidade, fica perdendo tempo decorando resumo. Pode fazer se você quiser, só não é necessário. Então, se você leva 7 horas do seu dia estudando, porque você fica 4 horas dessas decorando o resumo com caneta colorida, colocando glitter, purpurina, reflita se vale mais a pena você fazer isso ou você equilibrar o seu dia para ter menos ansiedade, para ter momento de lazer, para ter um bom descanso e um estudo mais qualitativo, porque qualidade de estudo nunca teve a ver com resumo bonito. Posso te garantir isso, tá bom? Já tive alunos com resumos lindos, mas que demoravam de pegar o conteúdo, viu? E alunos que faziam um resumo mais cagado que o meu, que meus resumos eram bem básicos, e conseguia, aprender o conteúdo assim, no ar. Sabe por quê? Porque a pessoa focou muito mais na qualidade do que em ter um resumo bonito para mostrar no Instagram, tá? Esquece um pouco a estética, deixa para decorar depois, e durante o seu estudo foca em aprender mesmo aquele conteúdo. Se você gostou desse vídeo, então, clica no gostei. Se você não gostou, clica no não gostei, tá tudo bem. Clica no não gostei também, pode clicar. Clica aí, e aí fica de olho nos próximos vídeos aqui no canal, certo? Um super abraço e tchauzinho para você.